A história da tomada da voz de Zacarias pelo anjo Gabriel é uma narrativa fascinante e profundamente simbólica, encontrada no livro de Lucas. Lucas, com sua linguagem meticulosa e reverente, narra este evento com uma gravidade quase equiparável àquela reservada para a vida de Jesus. A história começa apresentando-nos Zacarias e sua esposa, Elizabeth. No tempo de Herodes, o rei da Judéia, Zacarias, pertencente à divisão sacerdotal de Abias, e sua esposa Elizabeth, que também era descendente de Arão, viviam retamente aos olhos de Deus. Eles observavam todos os mandamentos e decretos do Senhor de forma irrepreensível. No entanto, eram estéreis, e Elizabeth não podia conceber, sendo ambos já avançados em idade. Durante um período em que a divisão de Zacarias estava de serviço, ele foi escolhido por sorteio, conforme o costume sacerdotal, para entrar no templo do Senhor e queimar incenso. Enquanto realizava este sagrado dever, com os fiéis reunidos em oração do lado de fora do templo, Zacarias teve uma visão divina. Um anjo do Senhor apareceu a ele, posicionando-se à direita do altar do incenso. Este momento era propício para uma revelação divina, com o sacerdote e o povo em profunda comunhão através da oração. O anjo, materializando-se subitamente, trouxe consigo uma aura de divindade e favor celestial. Zacarias, ao testemunhar esta aparição celestial, sentiu um misto de temor e reverência, emoções que nenhum de seus contemporâneos havia experimentado, pois nunca haviam visto um anjo. No entanto, o anjo, percebendo o medo de Zacarias, rapidamente o tranquilizou com notícias alviçareiras. Não temas, Zacarias, tua oração foi ouvida. Elizabeth, tua esposa, dará à luz um filho, e lhe chamarás João. Ele será motivo de alegria e exultação para ti, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. João preparará o caminho do Senhor, com o espírito e o poder de Elias, convertendo os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando um povo bem disposto para o Senhor. Lucas 1, versículos 13 a 17. Estas palavras proféticas do anjo não apenas anunciavam o nascimento de João, mas também prenunciavam sua missão divina e o papel crucial que desempenharia na redenção do povo de Israel. João seria o precursor, o arauto que prepararia o caminho para o Messias, anunciando a chegada do reino de Deus. O nome Gabriel, de origem hebraica, significa Deus é minha força. Embora Lucas não mencione o significado do nome, é possível traçar paralelos entre o anúncio do nascimento de João e outros anúncios semelhantes na Bíblia, como o nascimento de Isaac para Sara e o de Samuel para Ana, mulheres que, como Elizabeth, eram consideradas estéreis. Em Gênesis 25, versículo 23, Amplified Bible, o Senhor diz a Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Este paralelo sublinha a continuidade do plano divino de salvação e a maneira misteriosa e maravilhosa como Deus opera para trazer seu plano à fruição. João Batista, como profetizado, desempenharia um papel fundamental na história da salvação, vivendo uma vida de devoção e ascetismo, consagrando-se totalmente ao serviço de Deus e preparando o caminho para a vinda de Jesus, o Messias prometido. João, abstendo-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, demonstraria um compromisso inabalável com sua missão divina, refletindo a seriedade e a santidade de sua vocação profética. Em Lucas 1, versículo 17, o anjo declara que João irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, sublinhando a magnitude e importância de sua missão. João seria instrumento de conversão e renovação para o povo de Israel, preparando-os para receber o Senhor em seus corações e vidas. A referência a Malaquias 3, versículo 1, é crucial para compreender o papel profético de João. Este versículo é frequentemente interpretado como uma profecia da vinda do mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor, um papel que João Batista
veio a desempenhar com fervor e devoção. Zacarias, perplexo com a mensagem angélica, questiona Gabriel sobre a veracidade da promessa divina, dada a sua velhice e a de sua esposa, Elizabeth. Gabriel, com autoridade celestial, responde a Zacarias: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e te anunciar estas coisas boas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Lucas 1, versículo 19 e 20. Zacarias, apesar de sua fé, é tomado pela dúvida, uma reação humana à promessa divina que parecia impossível. Gabriel, mencionado também em Daniel 9, versículo 21, é o mensageiro divino que traz respostas às orações e anuncia eventos significativos no plano divino. Devido à incredulidade de Zacarias, ele é silenciado até o cumprimento da promessa. Este silêncio pode ser visto como uma representação do estado de expectativa e reflexão que precede a manifestação da graça divina. Enquanto Zacarias permanece mudo, os fiéis aguardam ansiosamente fora do templo, percebendo, quando ele emerge, que algo extraordinário ocorreu. Zacarias comunica-se por sinais, indicando que teve uma visão divina. Após o término de seu serviço sacerdotal, Zacarias retorna para casa, onde Elizabeth concebe João, conforme prometido pelo anjo. Elizabeth, reconhecendo a misericórdia e favor divinos, retira-se por 5 meses. Elizabeth reflete sobre a graça divina que removeu sua vergonha entre as pessoas, uma referência à estigmatização cultural associada à infertilidade na época. Quando chega o momento do nascimento, conforme descrito em Lucas 1, versículos 57 a 75, vizinhos e parentes celebram a misericórdia divina manifesta no nascimento de João. No 8º dia, durante a cerimônia de circuncisão, surge uma disputa sobre o nome do recém-nascido. Contrariando as convenções, Elizabeth insiste que o filho deve ser chamado João. Zacarias, ainda mudo, confirma o nome por escrito e imediatamente recupera a fala, louvando e agradecendo a Deus por sua infinita graça e misericórdia. O milagre do nascimento de João e a recuperação da fala de Zacarias espalham-se pela região, semeando admiração e temor reverente entre o povo. Todos que ouvem falar desses eventos maravilhosos ponderam sobre o destino profético de João, pois é evidente que a mão do Senhor está com ele. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza, louvando a Deus por visitar e redimir seu povo e por levantar um chifre de salvação, uma expressão simbólica que denota força e poder salvífico na casa de Davi. Zacarias celebra a realização das promessas divinas feitas aos antepassados de Israel e a inauguração de um novo período de salvação e misericórdia divinas. A profecia de Zacarias encapsula a esperança e a expectativa da vinda do Messias, que trará redenção e libertação a Israel, cumprindo as promessas feitas por Deus através dos profetas desde tempos imemoriais. Zacarias, agora liberto das cadeias da incredulidade, é inspirado a proferir um hino eloquente de louvor, repleto de citações do Antigo Testamento. Ele compreende que o nascimento de seu filho João é um prenúncio da iminente chegada do Messias, celebrando a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus havia feito uma aliança incondicional de salvação com Abraão, promessa que se cumpre com a vinda da semente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Em sua bondade, Deus escolhe um momento crucial na vida de Zacarias para realizar sua intervenção divina. A história pessoal de Zacarias e Elizabeth, descrita no início desta passagem, é tocante. Ambos são descritos como indivíduos retos e justos, mas experimentaram uma vida de insatisfação profunda por nunca terem sido abençoados com um filho, uma circunstância que Elizabeth considera uma desgraça. O livro de Zacarias revela que Deus, por vezes, fala com seus santos em meio à aflição. Colocar fé em habilidades próprias, em vez de confiar plenamente em Deus, pode ser prejudicial. Às vezes, o pecado não está em cometer atos obviamente errados, mas em hesitar em buscar a santidade e confiar completamente no Senhor.
Quando Deus fala, devemos responder. As dúvidas de Zacarias sobre as palavras do anjo sugerem que ele estava em perigo. Deus cumprirá suas promessas no tempo e da maneira que ele escolher, muitas vezes de formas que nos surpreendem. À medida que o tempo para o cumprimento da promessa se aproxima, percebemos que o cronograma divino é mais apropriado que o nosso. Elizabeth e Zacarias desejavam um filho, mas Deus lhes deu um profeta. Os caminhos de Deus são ordenados segundo seu cronograma e frequentemente nos surpreendem e alegram por serem inesperados. O filho prometido responde a duas orações simultaneamente: por um filho na casa de Zacarias e pela redenção divina na nação. Deus é capaz de operar simultaneamente em níveis pessoais e corporativos. Mesmo pessoas excelentes podem questionar as promessas de Deus. O anjo, essencialmente, instrui Zacarias a permanecer em silêncio e observar a obra de Deus. Como resultado, um sinal de silêncio é dado até que Deus realize sua palavra. Zacarias fica mudo por um tempo, um sinal que aponta para a principal lição desta passagem: Deus cumprirá suas promessas. Ele realizará sua palavra. Zacarias deve ouvir a Deus e confiar que ele fará o que prometeu. É crucial notar que, apesar de Elizabeth sentir-se desgraçada, nem ela nem Zacarias cederam à raiva ou ressentimento. Talvez essa resiliência e fé inabalável sejam as razões pelas quais Deus os considera retos e irrepreensíveis. No entanto, é fundamental aprender a confiar ainda mais em Deus durante os tempos difíceis. Deus nunca garante uma vida livre de sofrimento e adversidade. A questão central é como lidamos com isso. A amargura eventualmente resultará em raiva e frustração, roubando a alegria de viver. Às vezes, um obstáculo não é um beco sem saída, mas uma nova direção na estrada da vida. O que havia sido uma lacuna de longo prazo na vida deste casal era parte do plano soberano de Deus, que interveio tardiamente para mudar a direção das decepções passadas. A bênção foi ainda mais doce quando chegou, pois quando o filho chegou, ele não foi dado como garantido.